Olá pessoal, graças a paz, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcelo e aqui do meu lado está Gilmara. Nós somos pastores do Departamento Infantil, pastores do Ministério Lar de Família. E hoje, como já falamos, né, e divulgamos nas redes sociais, hoje nós estaremos trazendo um tema muito importante, um tema muito atual, um tema que se renova a cada dia, que é criação de filhos, né? E vamos dar um tempinho para o pessoal acabar de chegar. Amor, vai vendo aí as pessoas que vão chegando, vai dando um oi, vai dando uma saudação para eles. Pastor Auricélia e Joaquim. Seja bem-vindo, Sejam bem-vindos. E vai disparando para outras pessoas, para a membresia da sua igreja, entendeu? Para a gente alcançar o maior número possível de pessoas que precisam, né, ouvir esta live sobre criação de filhos, ok? É muito importante trazer essa temática, né? É muito importante trazer para as famílias, né, a importância, né, e o papel, né, dos pais na criação de filhos. E não sei se você sabe, a criação de filhos é uma das maiores dificuldades, né, da atualidade. Por quê? Porque as redes sociais, né, a mídia, a contaminação externa tá trazendo uma grande dificuldade para a educação de filhos. É ou não é, meu amor? Sim. O que você acha? Com certeza. A gente vem vendo muitas assim, dificuldades de pai e mãe, né, em relação à criação de seus filhos. Porque às vezes assim, os pais chegam tão cansados do serviço e às vezes ficam tão assim desanimados em ensinar, orientar, disciplinar também com seus filhos e acaba deixando seus filhos livres, né? Soltos. Eu acho que o cansaço, né, o ativismo, que essa é uma das maiores queixas, né? Porque eu trabalho muito, eu trabalho demais, eu trabalho igual igual o pai do Cris, né? Meu marido tem 3 empregos, tem 2 empregos. Mas isso não é desculpa, porque nossa geração, os nossos pais sempre trabalharam, os nossos pais sempre tiveram atividades e sempre teve tempo, né, para educar, para disciplinar. Então, assim, o fato do ativismo estar presente não é uma desculpa para não disciplinar, para não educar, não participar, entendeu? Então, qual é a diferença da nossa época e da geração de hoje? Essa geração, né, pós-internet, elas estão vindo com muita informação, elas estão vindo com muito poder, né? Então, estão descobrindo coisas que antes era muito difícil a gente chegar ao nosso conhecimento. Verdade. Hoje, a um clique, você vai daqui no Japão. Um clique. Você se relaciona com pessoas do outro lado do mundo. Então, hoje está muito mais fácil o acesso, né, externo, mas em contrapartida está muito difícil o acesso interno. Qual é o acesso interno? É o acesso à família, o acesso às questões emocionais da criança. Então, esse acesso que antes na nossa época era mais fácil, hoje está mais difícil. Não sei se você concorda, meu amor. Concordo plenamente. Então, assim, eu vejo que nós precisamos fazer um certo regresso, né? Quando eu falo regresso, não é regredir intelectualmente, não, muito pelo contrário. É um regresso em trazer aquilo que foi perdido, trazer os valores que foram perdidos, estar mais presente, estar mais voltado para a necessidade da criança, necessidade da família, entendeu? Isso é muito importante, né? E, assim, uma das maiores perguntas, né, que chega até nós, né, tanto eu
né, como a Gil, como pastores e como terapeutas, né, de criança e de família, uma das perguntas que mais chega até nós é como gerar filhos brilhantes, né? Como gerar filhos honestos, como gerar filhos, né, para enfrentar essa sociedade. São perguntas. Por quê? Porque o embate social é muito grande, né? O embate social é muito grande. A sociedade quer sufocar a voz da família, entendeu? Hoje, a facilidade que a criança está tendo, ela vem para sufocar, né, o acesso dos pais ao coração dos filhos. Mas, em contrapartida, nós temos ali tarefas para chegar até lá, né? Por exemplo, trazer uma transparência na família. A transparência, né, familiar, ela é muito importante porque muitos pais têm dificuldade de expressar suas emoções na frente dos filhos, têm dificuldade de sentar e conversar, têm dificuldade de estar mais próximo, abraçando, né, tendo o contato mais direto com a criança ou com o filho, entendeu? Muitos pais chegam até nós e falam: pastor, quando eles eram menores, a gente tinha mais acesso, aí pegava no colo, brincava, agora já cresceram, então eles não gostam mais disso, mas gostam sim, né, meu amor? Sim. Eles gostam, eles querem isso. Muitas vezes, né, eles trazem esse afastamento porque esse afastamento faz parte da adolescência, né, faz parte do processo, né, da adolescência, mas eles querem, né, eles se sentem muito importante, né, quando o pai vai buscar na escola, quando o pai, né, questiona o crush, né, da criança, do adolescente, entendeu? Então, assim, essa aproximação, né, essa transparência dos pais no seio da família, né, revela quem realmente os pais são, entendeu? Né? Não tenha medo de mostrar suas fragilidades, pais. Não tenha medo de mostrar suas fraquezas. Não tenha medo de mostrar aonde você está pecando, ok? Não tenha medo, porque é juntos que vamos superar muitas coisas. Eu, por exemplo, falei muito na criação dos meus filhos, mas também acertei muito, né? No nosso relacionamento como marido e mulher também tivemos muitos embates, muitas falhas, né, foram identificadas. Por quê? Porque nós mostramos as nossas fragilidades, né? Porque é o seguinte: se nós, de sã consciência, movido pelo Espírito Santo, não reconhecer a nossa fragilidade, o pecado vai revelar a nossa fragilidade. Aí é complicado. Porque quando o pecado revela a nossa fragilidade, né, nós entramos em um mundo de depressão, um mundo, né, de ansiedade, um mundo de exclusão, entendeu? E muitas vezes fica até difícil sair. Eu conheço muitos líderes que esconderam tanto a sua fragilidade, quando, né, o pecado revelou, né, eles não aguentaram, perderam o ministério. Ok? Né, meu amor? Sim, verdade. Mas quem chegou aí, vai falando para nós. O meu saiu aqui. Não dá, porque tem os nomes ali que não dá para me ler. Beleza. Outro ponto importante também é o diálogo, né? Não só a transparência, mas também o diálogo. O diálogo, ele é muito importante para a criação de filhos, né? Para chegar até o coração dos filhos. Tem que haver diálogo. Um diálogo, né? Quando eu falo diálogo, não é só o pai falar, não é só a mãe falar, né? É permitir que a criança fale também. Porque quando só eu falo, se torna um monólogo. Aí não funciona, né? Não funciona, é muito ditatorial. Né? Mas quando há um diálogo, a criança fala, a criança expressa, né, do jeito que ela está trazendo a problemática, entendeu? É preciso acolher isso, é preciso sentar, ouvir, né? Se você não tem a resposta agora, você pede um tempo, isso não tem nenhum problema de você
filho, ó, essa demanda eu não consigo te dar agora, a gente não consegue resolver agora, vamos, né, marcar para a gente conversar mais tarde. Ou, eu não estou emocionalmente pronto para lidar com isso agora, vamos conversar depois? Podemos conversar depois? Entendeu? Isso é muito importante. Isso é muito importante e muito legal, né, da parte dos pais. Então, a criação de filho envolve isso, né? Envolve transparência, envolve diálogo, envolve também uma boa comunicação, entendeu? Eu canso de falar, Gilmara também cansa de falar. Se você quer conversar, se você quer desenvolver uma linguagem, uma boa comunicação, comece a trabalhar a sua linguagem. Não adianta você gritar, porque o grito gera grito, né? O grito gera grito, aí ninguém, né? Você já viu um revoar de maritaca? Você não consegue distinguir quem é quem ali, entendeu? É um monte de gritaria, um monte de maritaca gritando, ninguém está entendendo. Eles estão disputando ver quem grita mais, porque é assim que é o revoar da maritaca. Eles gritam, né, para ver quem grita mais alto, né? Quando você desenvolve uma comunicação a partir do grito, né, a consequência é a criança também vai gritar. Então é grito de lá, grito de cá, e ninguém vai conseguir, né? E a gritaria, a comunicação gritaria é um sinônimo de falta de controle emocional, entendeu? Você concorda, meu amor? Concordo. Igual vou dar um exemplo das nossas filhas. Cada uma é diferente. A Débora é diferente, Sara é diferente. Mesmo Débora sendo uma menina autista, ela entende quando a gente chama a atenção dela. A Débora, a gente só fala assim, quando ela faz alguma coisa que não agrada, a gente chega para ela e fala assim: ó, nós ficamos muito assim decepcionados pelo que você falou, pela birra que você fez, e a gente explica. A Sara já é diferente da gente estar sentando com ela para corrigir. Não é, Marcelo? Quando a gente... Sim, eu vou dar um exemplo. Quando ela era mais novinha, ela estava começando a mentir. Quando a gente começou a explicar a Sara o significado da mentira em cima da Bíblia, quando a gente vai conversar com ela mostrando em cima da palavra de Deus, a Sara começa a chorar. Você vê o arrependimento pelo que ela fez ou pelo que ela falou. A gente conversa, a gente orienta numa boa com elas, não é, Marcelo? Com certeza. As meninas, assim, elas são assim, completamente diferentes. A linguagem que a gente tem com Sara e Débora é completamente diferente. Foi fácil? Não foi fácil. É porque muitas vezes os pais, amor, pensa que criar filho é uma receitinha de bolo, é seguir uma receita de bolo. E não é uma vez só, você tem que estar ali repetindo até... Porque os filhos são diferentes, né, meu amor? Os filhos são diferentes, né? Assimila de forma diferente. Sim. Então não pensa, eu tenho 3 filhos, vou usar a mesma cartilha, porque não vai funcionar. Não vai. Entendeu? São demandas diferentes, né? E assim, a gente falando sobre a importância de trazer assim, a modernidade, né, na vida da família, no seio da família, né? Eu achei muito lindo o que está escrito lá em Efésios, né? Efésios capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: pais, não irritei os seus filhos. Olha só, não irritei seus filhos. Antes, crie-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, quando eu grito, né, e eu gero a irritação, quando eu não permito que ele fale, né, gera uma frustração, uma irritação, e isso gera um desconforto nele, uma resposta negativa nele, entendeu? E, em contrapartida, eu estou indo contra a palavra de Deus, que me diz para criar segundo a instrução da Bíblia. E qual a instrução que a Bíblia traz? O amor.
Entendeu? Você pode ver que toda a instrução da Bíblia vai se resumir no amor. No amor ao próximo, no amor a Deus. Então, é no amor. Entendeu? Sem amor não tem como corrigir filhos. Sem amor não tem como, né, ser parceiro e promover parceiros no seio familiar. Outra coisa que é muito importante é a autoridade. A autoridade na criação de filho é uma ferramenta fundamental. Né? Sem autoridade, né, você não vai conseguir inculcar na vida dos seus filhos o reino de Deus e a eternidade. Entendeu? Né? Muitas pessoas confundem autoridade com autoritarismo. Autoritarismo, ele vai usar da força para impor aquilo que ele quer inculcar. O autoritarista. A autoridade, você vai promover, né, meios baseados na Bíblia, ok? Para que ele possa entender isso. E usar sua posição sacerdotal, sua posição como pai, sua posição como mãe, entendeu? Para que ele possa entender que acima, né, acima dela tem alguém, né? Acima dela tem alguém e sobre ela existe uma autoridade. O judeu, não sei se você percebe, quando ele vai para a presença de uma autoridade, né, uma autoridade eclesiástica, uma autoridade civil, ele sempre vai se cobrir. Ele sempre vai usar um quepar na cabeça, ou ele sempre vai usar um talite, que é aquele tipo um tapetezinho, né? Tipo um chalezinho, né? Então ele sempre vai usar aquilo. O que significa aquilo? Significa que quando ele chega próximo a uma autoridade, ele vai usar aquilo ali, mostrando que existe alguém acima dele. Então, a autoridade, né, ela está presente nas melhores famílias. Né? A gente vê nos vídeos, principalmente nos vídeos nas redes sociais, pais que perderam a autoridade e os filhos, né, deitando e rolando, né, para obter aquilo que ele quer. Entendeu? Em contrapartida, a gente vê muitos pais usando de autoritarismo para tentar impor, né, o seu ponto de vista. Você vai gerar um rebelde. Você vai gerar um rebelde, vai gerar, né, um guerrilheiro ali. Um guerrilheiro mirim. Porque o guerrilheiro, né, que vai usar do autoritarismo. Entendeu? Né? Agora, quando a criança percebe muitas vezes, a gente pensa o seguinte: a criança eu preciso impor minha autoridade. Não, a autoridade ela é vista, ela é percebida, entendeu? Na sua expressão facial, na sua tonação de voz, entendeu? Você não precisa gritar para impor autoridade, né? Você não precisa gritar, porque quando você abaixa o tom, você obriga a outra pessoa a abaixar também o tom, entendeu? Então sempre mantenha um controle, sempre mantenha, né, a paciência, que é um dos pré-requisitos para educar filho. Paciência, entendeu? Né? Criação de filho não é de um dia para o outro, não. Né? Criação de filho exige paciência. Tem perguntas aqui. Perguntas? Então vamos lá. Dos pastores Auricélia e Joaquim. Eu tenho um bebê de 1 ano e 3 meses. Como eu faço para ele obedecer ou ele não obedece pelo fato de ser bebê? Pode explicar? Mãe de primeira viagem. Ah, que bom, né? Que gostoso, né? Você nem tá lembrando da nossa... Oh, meu Deus. Não foi fácil, não. Não foi fácil. Mas olha só. Impor, né, trazerem a disciplina para uma criança tão pequena, nós chamamos de crianças na primeira infância. Sim. Crianças na primeira infância, elas recebem a disciplina, mas não quer dizer que elas vão aceitar a disciplina. Por quê? Porque segundo a psicologia, né, e a psicopedagogia, nessa fase, a criança ela está com o seu id, que é seu impulso primitivo, no auge. Então, a tendência dela é fazer, né, aquilo que ela quer. Freud fala que é o princípio do prazer. Né? Eu sinto, eu faço. Então, não queira levá-la a entender que ela precisa ser disciplinada. Entendeu? Porque ela não está na linha do entendimento ainda, ela está, né, na linha do prazer. Então, ela precisa entender que a disciplina
é prazerosa para ela. Entendeu? Né? Que o papai vai ficar feliz, que a mamãe vai ficar feliz. Então, nessa idade, né, o cantinho da disciplina, ela é eficaz? Super eficaz. É super eficaz o cantinho da disciplina, é muito eficaz sentar com a criança, olhar olho no olho, entendeu? Sentar no nível dela, olho no olho, tete a tete, conversar com ela. Ela precisa ver, né, a sua gesticulação dos seus lábios, do papai e da mamãe. E sempre, crianças nessa idade, né, é muito importante os dois disciplinarem juntos. A mesma linguagem. Exatamente. E assim, senta a criança, ela fez algo que vocês não já falaram várias vezes e ela ainda continua usando do mesmo artifício. Senta a criança no banquinho, na cadeirinha ou na poltroninha e você e sua esposa, ou a esposa e o marido, senta com ela e conversa com ela, explica para ela o que ela está fazendo, que papai não está gostando, que mamãe não está gostando, entendeu? Depois da bronquinha, coloca no cantinho da disciplina. Ela tem quantos anos? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Ela já pode ficar um minutinho no cantinho da disciplina, porque para cada ano de vida é 1 minuto. Não coloque a criança no cantinho da disciplina, por exemplo, 1 ano. Colocar 3 minutos. Não, é desproporcional. Ok? E ela precisa entender que é melhor obedecer, né, do que o sacrificar. É melhor obedecer do que a consequência da desobediência. Ok? Às vezes a criança pode testa até a nossa paciência, porque a obediência ela é um processo, ele leva tempo, tem que ir aos poucos, repetindo, né? Tem que a paciência em primeiro lugar, eu vejo, porque se igual assim, tem criança que gosta de mexer em algo assim muito perigoso. Tem que mostrar ele todo dia que aquilo ali pode machucar ele, né? Pode fazê-lo chorar, machucar, cortar, entendeu? E outra coisa, igual assim, teve um que falou assim, que às vezes ela grita. Isso é muito comum acontecer, porque nós fomos ensinados assim, à base do grito. E hoje a gente entende que o grito não resolve. E assim, evite ameaçar. Se você fizer isso, eu vou te bater. É a pior coisa, porque a criança vai testando você, como a Gil falou. Vai testando e ela vai perceber, ela não vai me bater, porque eu já vi várias vezes ela nunca me bateu. Eu vou fazer isso mesmo. Entendeu? Porque eu sou pequenininho, mamãe não vai bater, mamãe não vai colocar no candidato de disciplina. Ei, não retenha a vara. Se for preciso uma palmadinha de leve, dá uma palmadinha. Eu não estou aqui, né, fazendo uma apologia ao espancamento de criança. Pelo amor de Deus, senão o YouTube e as redes sociais aí vão me cancelar. Não, lógico que não. Né? Você precisa ensinar a criança, né, no caminho que ela deve andar. Né? Isso é muito importante. Né? Igual a questão da ovelha com a pata quebrada. Né? Olha só. Os mais antigos, né? Os pastores, né, da época de Jesus, né, da época do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eles tinham uma técnica de disciplinar a ovelha rebelde. Né? Ele colocava as ovelhas no aprisco e no lugar né, no cercado. E a ovelha, ela era fujona, ela gostava de fugir e tal. O que eles faziam com essa ovelha? O pastor pegava a ovelha, deslocava uma das patinhas da ovelha, né, e ela ficava manca. E nesse movimento, né, ela não conseguia mais pular a cerca, né, com esse estado, ela não conseguia pular a cerca, não conseguia se alimentar direito. Então, qual era o papel do pastor? O papel do pastor era colocava a ovelha junto ao seu peito e ali dava comida para a ovelha, né, cuidava da ovelha. Então, durante 2, 3 meses, era um contato pastor e ovelha, pastor e ovelha, pastor e ovelha. Ao ponto da ovelha, depois que sarar, ela não se desprender do pastor. Porque ela entendeu que o pastor simboliza segurança. E muitas vezes nós precisamos fazer isso com os nossos filhos para eles entenderem que pai e mãe são sinônimos de segurança. São sinônimos de segurança. Então, muitas vezes, papai e mamãe, você vai precisar quebrar a patinha.
Ou seja, na nossa época era quebrar a asa, né? Cortar a asa, né? Cortar a asa do pintinho, entendeu? Muitas vezes é preciso, né? Mas não, como eu te falei, não estou fazendo aqui uma apologia à agressão à criança, muito pelo contrário, ok? Né, só vou indicar um livro aqui, ó, para quem, igual a pastora ali que tem uma criança de 1 ano e 3 meses. Esse livro aqui, ele ensina estimulando a obediência sem gritos. Esse livro aqui, ele é muito bom, tá? Ele ensina como a gente deve disciplinar nossas crianças pequenas. Livro é Como conquistar a obediência dos filhos. Ele é muito bom, tá, gente? Ele traz uma orientação até de como que a gente deve agir com as crianças quando a gente vai para um supermercado. Às vezes não tem algumas birras que vê que é doce ali, ele pula no chão. Então, orienta também, tá? Mostra como lidar com o ataque de pelanca. A gente chama de ataque de pelanca. Mostra que é muito bom esse livro, tá? Muito legal. Porque muitas vezes quando a criança dá um ataque de pelanca, né? Muitas vezes quando a criança dá um ataque de pelanca no supermercado, no shopping, a gente fica sem ação, né? E esse livro ensina algumas técnicas de como lidar, né, com esses ataques, né, de birras. Sim. Né? Amém? Que legal, tá ficando bom, né? Muito a Tia Ju bom. tem outro eu tenho outro livro aqui também, ó. Diga adeus às lágrimas, queixas e atitudes ruins em você e seus filhos. Esse aqui também é muito bom. Muito bom, tá muitas dicas, né, de como trabalhar, né, a obediência, como trabalhar o autocontrole, como viver, né, esse universo infantil, principalmente na primeira infância e na segunda infância. 0 a 4 anos, né, de 4 a 7 anos, 4 a 8 anos, ok? Os autores desse livro aqui é de um casal que é pastor, eles são pais de 5 filhos. Então eles tiveram experiência de sobra para colocar nesse livro. Amém. Né? Existem 2 tipos de pais que a gente precisa se identificar, porque assim, na atualidade, né, esses 2 tipos de pais, eles acabam produzindo filhos rebeldes. Um é o pai relapso, né? É o pai relapso ou relativo. Aquele pai que relativa tudo. Um pai muito racional. O pai que não vê, não vejo muito mal nisso aí não. E tem aquele pai extremista, né? Aquele pai que vê o mal em tudo. Então você percebe que tem 2 pontas perigosas. De um lado um pai relativista e de um pai extremista, né? Eu estou aconselhando um casal de meninos, né? Que assim, eles têm praticamente a mesma idade e eles estão com muitos problemas entre eles, né? Que é falta eles estão buscando espaço, né? Eles estão se chocando muito. E eu falei um pouquinho sobre, teve um atendimento com eles, né? Porque nós damos atendimento, né, terapêutico para crianças também, para pais. E eu falei sobre um tipo de desenho, né, que é muito violento, tem um peso espiritual muito grande, que a gente trabalha essa linha não só de aconselhamento, mas de libertação e cura também. E eu falei sobre um determinado desenho chamado Pokémon. Falei sobre Pokémon, eles tinham um super trunfo de Pokémon. Eu falei sobre Pokémon, né, o que eu achava do Pokémon. Beleza. Na mesma semana, o pai me manda um jornal para mim, me questionando, né, querendo saber por que eu proibi os filhos dele de assistir, de jogar Pokémon. E eu deixei de falar. Depois que ele falou tudo, né, eu falei assim, no nosso atendimento a gente conversa. Porque eu não vou gastar tempo, né, fora do site terapêutico, né? Lógico que não. Aí eu separei um atendimento só para conversar com esse pai. Aí eu expliquei para ele, né,
o perigo, né, desse desenho, desse jogo, né? Expliquei para ele, mostrei na luz da palavra, expliquei muito direitinho. Ele, entendi. Foi aí que ele começou a relaxar. Por quê? Quando no caso foi a esposa nos contratou para fazer esse atendimento, ele ficou meio rígido, porque ele pensou assim, isso é coisa de criança, né? Com o tempo eles vão se ajustar. Porque essa foi a narrativa dele. Quando eu e minhas irmãs, a gente também via em pé de guerra. Hoje a gente se ama. Eu falei assim, essa era a narrativa dele. Então, muitos problemas evidentes, mas ele não queria ver, relativava tudo, porque é muito racional. Então tinha coisas espirituais acontecendo, problemas emocionais, como problema problema de autoimagem, problema de autoestima, né? Autoconfiança negativa. Muitos problemas assim estavam na frente deles e eles não estavam vendo. Por quê? Muito relativista, né? Em contrapartida, nós encontramos pais que vê diabo em tudo, vê demônio em tudo, vê perigo em tudo. Entendeu? Então esses dois tipos de pais são muito prejudicial para o brilhantar dos nossos filhos. E aí? Beleza? Beleza. Mais alguma coisa? Não sei. Né? Como gerar filhos brilhantes? Eu desenho uma tríade, né? Costumo desenhar uma tríade. O que é necessário para ter filhos brilhantes? Terem filhos de sucesso? Como ter filhos para a eternidade? A tríade, ela é uma associação de educação, limite e amor. Essas três coisas, elas precisam estar presentes. Essa tríade, ela precisa, né, andar em harmonia, né? Então, pai e mãe, principalmente pai e mãe de primeira viagem, entenda que é preciso educar, é preciso limites e é preciso amor, ok? É necessário, né? O educar, por que o educar é importante? Né? Como é o educar? O educar, ela vem com explicação, ela vem com moderação, ela vem com o sim e o não. Tem muitos pais que têm dificuldade com o sim e com o não. Sim. Tem muitos pais, né, meu amor, que têm dificuldade de dizer não para o filho. Tem muitos pais que têm dificuldade só sabe falar sim para o filho. Né? Aí a criança aprende, porque qual dos dois a criança vai gostar mais? Do sim ou do não? Muitas vezes é do sim. O pai que dá sim para tudo, no dia que a criança recebe o não da sociedade, né, ela vai dar crise de pelanca, ataque de pelanca. Entendeu? Ela vai dar um pulo lá em cima. Por quê? Principalmente na primeira infância, né, meu amor? Muitas crianças na primeira infância, antes de ir para a creche, é só sim, 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 é permissão, tudo é permitido, é o reizinho da casa, é a princesinha da casa. Aí quando chega na creche, ou na escolinha, ou no hotelzinho, ela vai estar em contato com outras crianças, né? E ali ela vai entender que é tudo compartilhado. E ela vai querer tudo e ela não vai poder ter tudo. Então ali começam as primeiras crises. Aí ela vai começar a morder criança, vai começar a puxar cabelo, aí começa a se tornar mais rebelde, aí complica, aí começa, né, a potencializar muitos comportamentos negativos. Por quê? Porque na hora de dizer não, os pais falaram sim. A hora que era para falar sim, falou não. Então tome muito cuidado com o poder do sim e do não, ok? Né? E aí existe o não sem violência, né? O filho está querendo meter a chave na tomada. Você vai chegar esse filho? Não pode, porque se você colocar o dedinho ali, você vai tomar um choque, entendeu? Então você precisa explicar, porque você fala, não coloca a mão aí. Aí mas por que não? Tem que explicar. Exatamente, porque é tão interessante esses buraquinhos aqui, né? Porque eles ficam curiosos. Igual o gato, nós temos 4 gatos aqui, um mais curioso que o outro. Sim. Agora imagine criança. Nossa, muito mais. Não é verdade? Né? A educação exige paciência, né? A educação exige paciência, exige modelo, exemplo. Você precisa ser exemplo do seu filho, precisa ser modelo. Ok? Não cometa, né, uma infração que você não queira que seu filho cometa.
Ou seja, não faça aquilo que você não quer que seu filho faça. Entendeu? Né? A nossa filha está trabalhando e ela recebeu um convite para participar de um aniversário. Mas o menino não é evangélico, não é crente, não serve a Deus. Então, ele convidou ela, falou assim, eu tenho certeza que papai e mamãe não vai deixar, porque nós somos crentes. Entendeu? Aí ele falou, não, mas eu peço. Eu falei, então pede. Ela falou, então pede. Mas... Quero conversar com seu pai pessoalmente. Aí ela falou, mas eu tenho certeza que ele não vai deixar. Então, olha, nossos filhos já sabem, né, o nosso pensar, né, a nossa posição. Entendeu? Isso precisa ficar bem claro na vida dos nossos filhos, entendeu? Para quando chegar momentos assim, né, ela não ter dúvida, né, do seu posicionamento. Sim, porque igual quando nossos filhos chegam na fase da pré-adolescência, eles vão querer descobrir outras coisas. Aí que a gente tem que fazer o quê? Sentar com eles, mostrar o tipo de ambiente que ele pode estar indo, o tipo de ambiente que é legal ou não. A Sara, quando alguém já chama ela para ir para um aniversário não evangélico, ela já dá a resposta dela, porque ela sabe que aquele ambiente não é para ela. Exatamente. Você entendeu? Então, ela assim já sabe dar a resposta para os colegas dela, que ela tem amizades também que não são evangélicos. A gente mostra para ela assim, a gente não pode dar as costas, né, Marcelo, para eles. Só que a gente não pode, sim, estar num ambiente que eles assim nos convida a estar, igual aniversário, lá vai ter bebida, vai ter, né, músicas do mundo, palavrões. Porque os nossos filhos, então, assim, porque os nossos filhos, amor, eles vão estar em ambientes assim, sim, em ambientes de pessoas não crentes. Sim, entendeu? igual no trabalho. Igual ela trabalha com pessoas que nem todos são crentes. Ela estudou, ela se formou agora, ela estudou, né, vários anos, né, com pessoas não crentes. Então, assim, amizades é uma coisa, convivência é outra. Convivência é outra. Entendeu? Né? E treinar os nossos filhos para a eternidade envolve limites. Envolve limites. E limites, ele é sugestivo pelo modelo e pelo exemplo. Entendeu? Como eu já disse. Se você treinar seus filhos o limite no grito, você não vai conseguir um bom resultado. Então, o limite ele é conquistado sem gritaria, sem violência, sem abuso, entendeu? Sem invasão, entendeu? Né? O limite ele mostra para a criança, ó, até aqui você pode, daqui para cá não. Ei, aqui não. No dia que uma das minhas filhas cheguei em casa, ela estava gritando com a mãe, com minha esposa, com a Gil, né? Eu falei assim, que isso? Você está gritando com a minha esposa? Com a sua mãe? Eu não acredito. Eu não acredito que você fez isso com a minha esposa. Você vai lá agora e pede perdão para ela agora. Então, assim, o limite é, enquanto vocês estão dialogando, tudo bem. Quando passa para a agressão, quando você tenta superar, né, a autoridade da sua mãe, aí a gente já tem um problema. Aí nós temos um problema. Porque antes de vocês, existe a sua mãe. Antes de tudo, a sua mãe veio primeiro. Antes de vocês, sua mãe veio primeiro. Então, se for para defender alguém, eu vou defendê-la primeiro. Então, assim, pais, sempre priorize isso. Mulher, priorize seu esposo. Esposo, priorize sua esposa. Entendeu? Priorize. Os filhos, eles precisam se adequar ao seu ambiente, né? Igual eu estava vendo hoje que um pai falou o seguinte, que os filhos, eles estão no lar. O lar não é deles. Ele não constituiu esse lar. Quem constituiu esse lar foi você, pai e mãe. Eles estão agregados nesse lar. Porque um dia, né, eles vão precisar sair da sua casa, da sua parentela e construir um lar. Então esse lar é provisório para eles.
Eles precisam entender isso. E muitos pais não treinam seus filhos para viverem num lar provisório. Entendeu? Hoje a gente vê aí filhos de 30 anos, 40 anos, em casa. Morando com os pais. Com os pais. Entendeu? Eu saí de casa, nós nos casamos, né? Nós nos casamos, a gente tinha o quê? 20... Eu tava com 23. Pois é, 23, eu tinha 26, 25 para 26 anos. Entendeu? Então, assim, eu já estava no meu limite. Falei, poxa, que já não me sustenta mais. Já não me suporta mais. Aí eu vejo hoje os filhos com 30, 40 anos dentro do lar. Entendeu? No lar, tomando todinha ainda. Foi um absurdo, gente. Um absurdo. Igual assim, Sara, ela chegou pra mim assim uma vez, mãe, você casou com quantos anos? Eu casei com 23. Ela, então eu vou casar com 23, 24 anos. Eu falei assim, filha, se prepara primeiro, né? Se prepara, arruma um serviço primeiro, né, Marcelo? Exatamente. Então, assim, eu não tive orientação nenhuma dos meus pais, eu não tive. Então, assim, a gente tenta de tudo mostrar para Sara e Débora o caminho certo. Exatamente. E assim, sempre mostrar para os filhos, né, e mostrar também para o lar, é que a família, ela é um alvo de ataque. A família é um alvo de ataque. Então, Satanás, ele sempre vai tentar atacar o casamento, os filhos, a santidade da família, a disciplina, a autoridade, né, os princípios, os valores, né? E Satanás sempre vai atacar a paternidade e a maternidade do lar. Então, entender, pai e mãe, você precisa entender, vocês correm, né, risco de serem atacados. Agora, cabe a vocês se protegerem, né, entrar na linha de proteção espiritual do Senhor, para que você possa não ser vítima, né, desses ataques de Satanás. O que você acha, meu amor? É isso mesmo, porque assim, Satanás, ele não vai querer ver uma família ali unida, toda assim, caminhando nos caminhos do Senhor certinho. Ele vai tentar de todas as formas para destruir o casamento, o futuro dos nossos filhos. Ele vai tentar de todas as formas. Exatamente. Aí que a gente tem que ficar o quê? Vigilante. Aí ele vai usar o quê? A opressão maligna, ele vai usar a divisão, ele vai usar a rebeldia, as brigas, o sexo fora do casamento, problema na sexualidade, ele vai usar doenças, né? Ele vai usar divórcio, problemas financeiros. Então ele tem várias ferramentas de ataque. Várias ferramentas de ataque. Então nós precisamos entender que a família, ela é um alvo, né? Da mesma forma que ela está na linha dos olhos do Senhor, né? A família também é um alvo, né, nas mãos de Satanás, né? Por isso, se é para blindar, blinda a família, né? Eu vejo muitos familiares pensam na sua proteção primeiro, né? Pensa em si. Eu estou cuidando de um amigo, né, que ele se nutriu tanto espiritualmente, que esqueceu do emocional, né? E ele vem de uma igreja que trabalha só o espiritual e não trabalha o emocional, não trabalha a alma. E hoje ele vê essa necessidade, hoje ele com vários problemas emocionais, né? E ele teve um certo momento que ele falou, pastor, mas eu oro, eu busco a Deus, eu sempre busquei a Deus. Eu falei, pois você sempre buscou a Deus, graças a Deus por isso. Mas o seu problema não é espiritual, o seu problema está no emocional. Você precisa, né, voltar para as suas emoções, conhecer suas emoções, conhecer como que Satanás está usando suas emoções contra você. Entendeu? E ele sabe que é nessa área que ele vai te atacar, nessa área que ele vai te abater, e te abatendo, meu amigo, vai abater sua esposa, vai abater seus filhos, entendeu? Porque a coluna forte do lar, né, é a paternidade. É a paternidade. Então ele pensa assim, se eu abater a paternidade, o resto são detalhes. Entendeu? Então, assim, é preciso entender, né, o campo de ataque de Satanás.
né? Entender o campo de ataque. E assim, a criação de filhos, né, é uma dádiva, né? A palavra de Deus diz que filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá, entendeu? É entender isso, né? Até coloquei Gilmar até colocou no post, né, que assim, fabricar filho é fácil, difícil é criar, difícil é educar, difícil é manter, difícil, né, é mantê-lo na linha da eternidade. Difícil é isso. Fabricar filho é fácil. Não é, meu amor? Sim, igual assim, de vez em quando é bom contar algumas experiências, né? É algo assim que a gente tinha dificuldade com Sara, com a nossa filha mais nova, em relação à arrumação de casa. Ela, assim, ela odeia a parte da cozinha, em relação a lavar vasilha. Eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer nessa área, né, que é de lavar vasilha com Sara? Aí tava eu, gente, um dia lavando as vasilhas, eu falei, Senhor, me orienta, me mostra, me dê um discernimento, o que eu tenho que fazer, porque eu já falei tudo que eu tinha para falar com ela, em relação dela tá ajudando na arrumação da cozinha. Gente, sem brincadeira nenhuma, Deus trouxe na minha memória o que o meu pai, ele fez comigo, com a minha irmã. Porque eu gostava muito de cuidar da parte da casa. E a minha irmã também. Então, assim, a gente não gostava de ficar na parte da cozinha. Aí teve uma vez que eu e a minha irmã, na adolescência, a gente discutiu. A gente até brigou mesmo. Meu pai viajava muito, então ele acordou assustado. Aí ele fez o seguinte. Uma vai ficar uma semana na casa e a outra uma semana na cozinha. Aí, quando completasse uma semana, as duas trocavam. Aí eu fiz assim com Sara, filha, vem cá, deixa eu fazer um combinado com você. Vamos fazer o seguinte, uma semana você cuida da casa e uma semana eu cuido da cozinha. Você topa? Ela topo. Então, assim, eu consegui ficar não muito tempo, tá, gente? Até ela arrumou um emprego, né, Ney? Agora que ela tá trabalhando. Ela tá trabalhando fora. Então, assim, cara, eu já tava ficando desesperada já. Mas ela entende que, assim, o básico ela precisa fazer, que é arrumar a casa, arrumar o quarto dela. Eu proibi Gilmar de arrumar o quarto dela. Organizar as roupas dela. Então, eu proibi. Falei, não, isso não é sua competência. A competência é dela. Ela precisa, ela consegue fazer isso. Responsabilidade. Entendeu? E assim, lá onde ela trabalha, ela está se destacando pela organização. Olha só. Ela está se destacando pela organização, sim, pelo compromisso, entendeu? Quando a gerente dela pede para fazer hora extra, ela não faz objeção, não, faço sim, não, entendeu? Ela entende, ela, pai, eu estou na experiência, então eu não posso vacilar. Eu falei, lógico que não, se você vacilar na experiência, você perde o emprego. Eu falei, aí ela está dando gás, entendeu? Aí ela falou assim, aí teve o feriado agora, né? Ela, pai, eu não queria trabalhar hoje. Eu falei, pai, papai também não quer, entendeu? Eu posso te contar um segredo? Eu odeio trabalhar, mas eu gosto do dinheiro. Então eu trabalho por causa do dinheiro, não trabalho porque eu gosto, não trabalho por prazer, porque meu prazer é ficar em casa, meu prazer é ficar com você, meu prazer é viajar. Mas nem sempre o prazer, né, e a realidade vão bater na mesma tecla. Então eu trabalho porque eu preciso, eu trabalho porque eu preciso manter a casa, eu gosto do dinheiro. Entendeu? Aí ela, eu também, pai, eu gosto do dinheiro. Então, assim, são coisas que nossos filhos vão aprender no dia a dia, não é? Voltando aqui para nós, tá ficando bom, né? Voltando aqui, eu vou dar algumas dicas para você, né? Vou te dar algumas dicas, umas dicas de criação de filho, né? Primeiro, anota aí, você que está anotando, evite comparações, né? Filho odeia comparação, criança odeia comparação. Eu tenho 3 filhos. Aí fica comparando, porque você não é igual ao seu irmão. Olha, seu irmão na sua idade não fazia isso. Se você faz esse tipo de comentário, para agora. Nossa, é horrível. É horrível. Criança não gosta de comparação. Como nós falamos no início. Filho é único, entendeu? Filho não é receitinha de bolo, não. Entendeu? Filho é único. Então, nada de comparação. Ok? Né?
Os pais presentes, né, vão gerar filho mais autônomo. Então, quanto mais você for presente, papai, na vida do seu filho, né, ou da sua filha, mais autônoma ela vai ser. Por quê? Porque quanto mais presente nós somos dos nossos filhos, nós passamos mais o que, gente? Segurança. A gente passa mais segurança. E uma criança segura, entendeu? Né, ela vai longe. Eu gosto muito do deputado Nicolas Ferreira. Pela pessoa que ele é. Um menino tão jovem, tão seguro. Aí agora, olha um pouco mais atrás, na retaguarda dele, quem tá? Os pais dele. Olha a conduta dos pais desse menino. Olha o orgulho que esse pai tem de ter fabricado, gerado, né, um filho tão comprometido com seus ideais e valores. Entendeu? Né? Outra dica muito especial. Promova diálogo. O diálogo é tudo, né, na educação de filhos. O diálogo é tudo, né, na boa comunicação do lar. Muitas crianças têm grande dificuldade de se comunicar, de se relacionar. Por quê? Porque veio de um lar que não há diálogo. Não tinha diálogo, não tinha bate-papo, não tinha conversa. Por isso que às vezes a gente vê adolescentes aí fechados, crianças fechadas, não conversa, não bate-papo, não se expressa. Por quê? Porque não tem tudo isso dentro de casa. Tem pais que é muito fechado. Por quê? Porque o pai dele, a mãe dele lá atrás também era assim. Então, assim, se a gente não quer ver os nossos filhos como... não quer ver que o seu filho seja igual a você, vamos assim, eu tive que mudar muita coisa, né, para não se repetir na vida de Sara e Débora. Então, assim, conversa, brinca, né, o diálogo, ver filmes. Exatamente. Ter momentos de qualidade, né? Tempo de qualidade, né? Ter essa aproximação. Nós temos um vídeo no YouTube onde a gente, quando a gente sobe a serra, né, tem tipo um tobogã. Aí nós gravamos um vídeo desse no carro, né, a gente descendo, e Gilmar tem um pavor de passar. Dois morros, gente. A gente morro do desespero, porque Dona Gilmar fica desesperada. E você não acredita, esse é o vídeo mais viral do nosso canal. Né? A risada da Gil, né? Das meninas, né? E das meninas, e, assim, é algo assim, surreal. Então é um vídeo que vai ficar eterno na nossa vida, entendeu? Um momento muito legal. Então toda vez que a gente assim, está de bobeira em casa, a gente vai, vamos dar uma voltinha, a gente sai, a gente tem esse momento de qualidade, e é muito legal, muito importante para os filhos, entendeu? Porque olha só, muitas vezes vocês planejam um momento legal, né? Aí, quando pensa que não, olha para um lado, com o celular, outro com o celular, aí todo mundo com o celular e ninguém se relaciona. Então, quando for promover um momento família, né, coloca regras, não pode ter celular, ou celular só em determinado horário, né? Então, para quê? Para ter esses momentos, entendeu? Ter esses momentos é muito importante e é muito legal. Né? Priorize a vida do seu filho. Priorize. Coloque como meta, né, a vida do seu filho. Tanto o esposo quanto a esposa, priorize o filho, ok? Mas priorizar o filho não é aceitar tudo que ele fala, entendeu? Não é aceitar tudo, né? Traz, né, a confiança, né, para os filhos. Entendeu? Ouça as queixas, seja próximo, né? E entenda que muitas vezes nossos filhos mentem. É muito difícil, né, falar isso, mas muitas vezes nossos filhos mentem. Mas o pai conhece seu filho. Sim. O pai conhece quando o filho está mentindo, entendeu? Então sempre mostre para ele, né, o valor da verdade, né, o valor da verdade, né, e a penitência ou a punição da mentira e do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ele precisa entender,
né, a consequência do pecado, a consequência, né, no físico e no espiritual, ok? Outra coisa, não exija, né, do seu filho aquilo que ele não pode dar. Não exija do seu filho aquilo que ela não está preparado para dar. Não force a barra, né? Como nós já falamos, é difícil criar filho, né? Eu costumo dizer que disciplinar filho é difícil, demorado, doloroso, mas é duradouro. Por que duradouro? Porque esse filho, ele precisa alcançar a eternidade. É fácil? Não é. É difícil. É de um dia para o outro? Não. É demorado. É doloroso? Muito doloroso. É muito doloroso você ter que disciplinar o seu filho, ou esse filhinho de 1 aninho. Tem que disciplinar. Porque se você não disciplinar, esse bebezinho vai se tornar um rapazão. Entendeu? E esse rapazão, sem disciplina, ninguém consegue conter. Né? Igual só, eu pego como analogia o filhotinho de macaco. Tão bonitinho, pequenininho, ó, gracinha. Vai criar. Nos primeiros anos, uma gracinha. Mas não põe limite, não. Ele vai virar um gorila. E depois, quando ele virar um gorila, você não vai aguentar. Porque ele tem força de 7, 8 homens. Como é que você vai conter um gorila desse? Mesma coisa é filho. Enquanto é pequenininho, bonitinho. Mas começa a impor limites. Porque quando ele crescer, se tornar um adolescente, vozeirão grosso, entendeu? Bração forte. Como é que vai conter esse menino? Muito difícil. Né? Então é preciso manter a disciplina em dia, né? Os pais devem criar regras claras, atingíveis, né? Regras reais, né? Para os filhos, né? Os nossos filhos, eles gritam por regras, né? Nós precisamos ser o primeiro a limitar os nossos filhos. Tem um livro que diz que nós somos os primeiros professores dos nossos filhos. E realmente nós somos os primeiros professores, os primeiros conselheiros, os primeiros confidentes. Até terapeutas. Os primeiros terapeutas. Nós somos os primeiros. Precisamos ser os primeiros em tudo. Sim. Então, muitas vezes, os pais, tem pais que são os últimos a entrar no universo da criança, no universo do filho. Né? Hoje, o mundo das drogas, hoje a criminalidade está cheia de filhos que pais não chegaram primeiro. Onde o amor não chegou primeiro. Onde Cristo não chegou primeiro, entendeu? E eu entendo que filho de crente não é crentinho. Nossos filhos precisam ter experiência com Deus, experiências, né, sobrenaturais com o reino de Deus, com o mundo espiritual. Eles precisam desses momentos. Verdade. Entendeu? Porque eles precisam basear sua vida espiritual naquilo que eles viveram, não naquilo que eu e a Gil vivemos. Não, as nossas filhas, elas têm as experiências dela com Deus. E muitas vezes as nossas filhas vêm com o sonho: pai, eu sonhei isso, mãe, eu sonhei isso, me ajuda aqui nessa revelação. A gente senta com elas e trabalha as revelações. Ó, Deus está te mostrando isso. Verdade. Ó, Deus está te indicando para fazer isso. Ó, Deus está falando: ó, isso aqui é perigoso. Então esse é o nosso papel. Toma cuidado, ora para Deus te... Né? Falamos a gente alto. conversa muito, a gente conversa muito com elas, né? E entenda outra coisa: os nossos filhos não somos nós. Seu filho não é você, entendeu? Não queira que seu filho se comporte como você se comportava quando tinha a idade dele, porque não vai ser assim, não funciona. Tem como. É experiência própria, né? Eu queria que meu filho, minhas filhas, seguissem o mesmo trilho que eu segui. Poxa, um trilho, né? Não, mas não é. Eles precisam trilhar seus próprios caminhos. Então, nesse trilhar, eles vão quebrar cara, eles vão se frustrar, entendeu? As regras que funcionavam para mim não funcionam para eles, né? A forma que minha mãe, Dona Eli, me criou, me educou, não é a mesma que eu uso para ela. É lógico, alguns valores eu inculco, né? Mesmo alguns valores que os pais da Gil trabalharam nela, ainda inculca nas meninas. Valores que a gente acha, né, necessário. Mas a forma que isso vai ser conduzido, só o Espírito Santo de Deus mesmo, entendeu? Né? Não. Mas uma pergunta. Pergunta? Eu já posso estar tirando tempo para ler a Bíblia para o meu bebê? Já vai ter alguma influência para ele ou não? O ideal é você usar a Bíblia compatível à idade dele, né?
Tem a Bíblia do bebê, Tem. né? Tem a Bíblia ilustrada, né? Porque criança nessa idade, ela está na fase oral, né? Onde ela vai pegar tudo, colocar na boca. Então nós temos aí Bíblias de EVA, né? Porque no nosso acervo ali tem, não dá para pegar agora, mas tem a Bíblia em EVA, tem a Bíblia, né, a prova d'água que a criança leva para a banheirinha, e ali, né, ela tem as figurinhas aí onde o papai e a mamãe contam a historinha para a criança, entendeu? Então assim, a Bíblia infantil, né, é o melhor recurso. Você pode sim, você já pode introduzir, né, esses momentos com a criança. Louvor, né? Você pode também, né, trazer a musicalização para a criança, trazer já tá na hora. o chocalhinho, né? O chocalhinho, cantar o louvorzinho com o chocalhinho, ela gosta, vai ser um momento muito legal de adoração, ok? A musicalização infantil nessa fase, né, inicial da criança é muito, muito importante, tá bom? Sim. Ok? Tem 3 palavrinhas que tem umas musicazinhas para a idade dele. Aquele A Minha Vida é uma Viagem. Cara, eu sou apaixonada pelas músicas deles. São músicas evangélicas. São, assim, ideal para a idade dele. Nossa, é linda a letra das músicas deles. Eu gosto demais. Ok. Não tenha medo. Não tenha medo de promover um ambiente seguro, né, para a criança. Mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta? Como explicar para filho adolescente sobre certas amizades que não convém? O adolescente, na verdade, essa introdução já era para ter sido iniciado bem antes, né? Mas vamos supor que agora você quer introduzir isso. A criança, ela aprende pelo modelo e pelo exemplo, entendeu? Né? Hoje, para você lidar com um adolescente sozinho é muito complicado, principalmente você que está querendo introduzir agora. Então o terapeuta vai te ajudar com técnicas para lidar com crianças, né? Eu e a Gil, nós atendemos muitos pais, né? Muitos pais com esses problemas de comportamento, problema de crianças que tem problema com influência, né? Com influência. Então, muitas vezes, no site terapêutico, nós damos essas orientações para os pais. Mas vamos supor que você não tem condições agora e quer se aproximar, né, do seu filho e mostrar para ela que aquela amizade não é uma amizade legal. Bem, se você chegar para ela impondo, ela não vai gostar. Porque na adolescência, o adolescente, ele tem a necessidade de viver em grupo. É uma das características da adolescência. Então ela vai querer ter amizades, e amizades que é compatível à necessidade dela. Então, por exemplo, um exemplo, faz um laboratório. Eu já fui professor de escola pública, eu sei como é que é isso. Você olha no recreio, você vai ver o grupinho do descolado, o grupinho dos nerds, o grupinho do futebol, o grupinho da fofoca, o grupinho da merenda. Então, assim, os grupinhos. E eles não se largam, são os grupinhos. São os grupinhos deles. Entendeu? Então, eles vão em busca da necessidade do coração deles. Então, procure saber, procure conhecer, né? Procure conhecer a necessidade do seu filho. Entendeu? E mostre para ele, né, para ele ou para ela, né, a realidade. A realidade. Não tem como introduzir nenhum procedimento, né, sem antes estar próximo. Entendeu? Então a primeira coisa, você tem que se aproximar dessa criança. Se aproximar dela, ter mais comunicação com ela, né? Procure identificar como está a autoimagem dela. Autoimagem, autoestima, autoconfiança, porque eles vão para grupos em busca disso. Eles formam os grupos, os clãs, em busca de aceitação, em busca de validação, em busca de uma autoimagem mais aceitável, de uma autoestima mais aceitável. Por quê? Em casa ela não está conseguindo isso.
Em casa ela não está conseguindo perceber, né, um apoio nessa área, nessa deficiência emocional. Então ela vai buscar fora. Então quanto mais próximo você estiver do seu filho e da necessidade deles, mais abertura você vai ter. Entendeu? Você acha que foi fácil nossos filhos entenderem que certas amizades não é para ela? Não. Foi fácil, não. Foi não. Entendeu? Elas precisaram ver algumas realidades. No dia que a Sara viu uma amiguinha dela de 12 anos grávida, ela tomou um susto. Ela falou, nunca! Olha só. Entendeu? Então, assim, algumas realidades elas precisam encarar. Elas precisam ver. Entendeu? Elas precisam ver. Né? Porque os nossos filhos vão estar em contato com adolescentes que fumam, sim, que bebem, que se prostituem. Eles vão ter contato com crianças assim. E não tem como, gente, tirar eles do meio, porque a gente não vai estar 24 horas perto deles. Exatamente. Né? E se elas não tiverem plena consciência dos valores que você inculcou, se elas não tiverem 100% de certeza, elas vão ceder. Agora, se ela... Eu tenho um quadrozinho aqui que diz o seguinte: quem sabe o que plantou não teme a colheita. Se você sabe o que você plantou, não precisa ter medo. Agora, se você não tem dúvida do que você plantou, vamos dar uma idealizada em algumas coisas ali. Entendeu? Vamos avaliar algumas coisas que precisam ser trabalhadas na vida dessa criança. Verdade. Amém? Educação. Para fechar aqui, que a hora já está dando, né, amor? Já deu a hora. A hora tá dando. Tem alguma pergunta? Se você tem pergunta, você pode fazer sua pergunta, que nós vamos, antes de terminar, nós vamos trabalhar aqui com vocês essa pergunta, ok? Apareceu outra aqui para mim. Deixa eu... Boa noite. Rapidinho. Boa noite, a paz do Senhor. Jesus, como identificar uma criança que está sendo induzida por espírito maligno? O espírito maligno, ele é um espírito opressor, né? Ele é um espírito opressor. Então, o comportamento da criança vai mudar. Porque primeiro o seu comportamento físico vai mudar. Se era aquela criança muito carinhosa, ela vai se tornar mais afastada. Se ela é uma criança muito comunicativa, ela vai ficar muito calada. Se é uma criança que tem uma abertura de relacionamento, agora ela não vai ter, então ela vai se fechar, entendeu? Ela vai se fechar. Então, a ação maligna, ela vai atuar de duas formas. Ela vai atuar de forma possessa ou de forma opressa. A opressão, ela vai atingir, né, o bem-estar da criança. Então, a criança vai se tornar mais rebelde, a criança vai se tornar mais queixosa, a criança vai ser mais afrontosa, entendeu? Né? A possessão, né, visivelmente você vai ver a possessão, porque o manifestar da possessão ela é mais visível. A opressão não, entendeu? Agora a criança começa a desenvolver, né, um comportamento opresso, né? De irritação, de medo, de exclusão, de não aceitação, né? De problema com a autoimagem, com a autoestima, que também Satanás pode atuar nessa falha emocional, entendeu? Então, a tendência é a criança se fechar ou atacar, entendeu? Então, presta atenção se ela está muito inclusa ou ela está mais reagente, entendeu? Ao contrário daquilo que ela tinha, do comportamento que ela tinha antes, entendeu? Se for possessão, é libertação. Se for opressão, é cura e libertação, entendeu? Então, quando muitas pessoas perguntam, pastor, qual é mais difícil? Lidar com a opressão ou com a possessão? O mais difícil é com a opressão. Porque com a possessão sai em nome de Jesus, ele sai. Agora, com a opressão, não. Com a opressão é preciso fazer um mapeamento, com a opressão é preciso fazer, né, toda uma investigação para saber qual é a porta de entrada, quais são os portais abertos, entendeu? Tem todo um trabalhar, entendeu? Né? Então, assim, a opressão, muitas vezes, ela vem de uma forma tão sutil. Nós temos uma ministração chamada Fendas, Brechas e Portais. Muitas vezes, Satanás tem tanto uma brecha tão pequena. Uma brecha do nada a ver, não tem aquela brechinha do nada a ver, meu amor? Aquela brechinha do nada a ver.
Então Satanás está entrando ali, está oprimindo a criança, está oprimindo o ambiente, oprimindo os pais, e numa brecha tão pequenininha, como um desenho, como um joguinho, como, né, um comportamentozinho. Sim. Entendeu? Né? Então, assim, existem áreas, né, na vida da criança que são mais fragilizadas do que outras. Em outra live, nós vamos falar sobre libertação infantil. Né? Aí você vai ter uma dimensão, né, do que é o mundo espiritual, do que é trabalhar essa proteção espiritual para a criança. Ok? Né? Antes de apresentar, nós estamos com um produto legal para vocês, né, que estão nos acompanhando agora, mas antes eu quero trabalhar para vocês o seguinte. Existem dois tipos de educação, pais, principalmente pais de primeira viagem. Nós temos a educação agressiva e nós temos a educação positiva. A agressão positiva é aquela que eu uso do meu poder, da minha força, né, da minha imposição, entendeu? Da agressão, né, para obter, né, um resultado. Essa eu condeno 100%, né, a educação, né, agressiva. Eu apoio a educação positiva, é aquela na base do diálogo, na base da conversa, usando como base o amor, usando como base a palavra de Deus, entendeu? Né? Sendo parceiro da criança, entendeu? Não sendo colega, sendo pai, sendo parceiro, sendo, né, uma pessoa contribuinte na vida da criança. Então, a educação positiva, ela não retém a vara. A educação positiva não retém o cantinho da disciplina, ela não retém a caixinha do confisco, né? Em outro momento eu vou ensinar como trabalhar o confisco, né? Como confiscar um celular, como confiscar um estojo de maquiagem, como confiscar algo que a criança gosta, o controle, né? O controle remoto da televisão, na senha do Wi-Fi, como confiscar isso, né? O que te dá o direito de confiscar, porque já você não tem direito de confiscar, porque não, foi eu que comprei. Porque eu não tenho direito, eu sou o pai, eu que mando aqui, você está usando a minha casa, usando a minha energia, usando a minha internet, como que eu não tenho direito? Entendeu? Então, nós vamos trabalhar isso aí também, ok? Pessoal, abre aí no cartaz, meu amor. No cartaz do curso. Sim. Ok? Eu tenho um curso que nós vamos iniciar, vai ser dia... Tem que ver olha. Aqui. Tá na galeria, não? Na galeria. Aqui. Okay. Achei. Achou? Isso aí. Dia 18. Ok? Para você que gosta muito dessa área de cura e de libertação, né? No dia 18 de maio, nós vamos estar ministrando aqui online, né, o curso Complexo de Mefibosete, ok? Baseado uma parte neste livro aqui, né, Complexo de Mefibosete, né, do pastor Daniel Soares. Muito legal esse livro, foi um dos primeiros livros, fininho. Esse livro é muito bom. Livro muito rico, porque olha só, eu falo para você, esse livro me salvou. Eu tinha um problema de um complexo de inferioridade muito grande que eu trouxe como bagagem. E esse livro me ajudou muito e até hoje me ajuda bastante. Então, quando eu vou falar sobre autoimagem, sobre autoestima, sobre complexo de inferioridade, eu sempre faço menção deste livro. E como trabalhar, né, na vida emocional dos filhos, porque o complexo de inferioridade é um dos pilares, né, da base emocional da criança, entendeu? Então, principalmente adolescente, ele vai ter conflitos com sua autoimagem, sua autoestima. Então, esse curso, o Complexo Mefibosete, vai te ajudar como trabalhar na sua vida o complexo de inferioridade, a autoimagem, problema com autoimagem, problema com autoestima, problema com identidade, entendeu? E vai ter 8 encontros, são 8 encontros, né, onde você vai ter acesso ao material didático, uma aula, uma semana de aula, né? Então todo dia vai ter uma aula específica, ok? Será no dia 18, toda quinta-feira às 19h30. Vai ser dia 18 de maio, né? 18 de maio vai começar o curso. É uma aula por semana, toda quinta-feira, são 8 encontros, né? Onde nós vamos ter
a aula na quinta-feira e uma semana de debate, uma semana de tiratema, né? Uma semana de onde nós vamos estar tirando dúvidas, porque lá no nosso grupo de WhatsApp, né? No nosso grupo de WhatsApp, nós vamos ter ali momentos, né, de mentoria, e esse curso vai te dar ainda um ano de mentoria grátis. Todo o curso feito pelo Ministério, no Ministério MTV, no nosso ministério, nós damos um ano de mentoria, né, nessa área, ok? Então, esse curso é um curso bem baratinho, bem acessível a você, ok? Nós não fazemos turmas grandes, entendeu? Então, se você se sentiu interessado, eu quero trabalhar essa área na cura interior, na libertação. Não serve só para libertação infantil, é libertação, né, de adulto, e é uma área comum, tanto para criança quanto para adulto. Sim. Então, nós não fazemos turmas grandes, ok? Né? Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente, faça a sua pré-inscrição, ok? Para não correr o risco de você deixar para a última hora e não ter mais vaga, né? Nós nem lançamos direito esse curso, né? Nós já estamos com um número considerado. Então, se você tem interesse, entre em contato conosco, ok? Entre em contato conosco e faça ali a sua inscrição, entendeu? Né? Curso Complexo Mefibosete, dia 18 de maio, né? Vai cair numa quinta-feira, o horário 19h30. Né? Toda quinta, 19h30, vai ter essa aula, né? Essa aula explanada, e uma semana, né, vai ter a mentoria. Né? Então, toda quinta-feira, uma aula, e durante a semana, a mentoria. Ok? Tem uma pergunta da Leda. No momento de um culto, como eu faço para trazer para fora da criança a sua dor? No culto infantil? No culto infantil ou no culto de adulto? Porque assim, a criança, ela vai ter o seu momento. Eu acho que ela falou no momento de um culto. Eu creio que é de qualquer idade. Porque para isso ela precisa estar envolvida na temática, né? Por isso que nos cultos infantis, a temática é para criança. Então, nem toda criança vai criar o rapport, que a gente chama conexão, no culto de adulto, porque a linguagem não é dele. Mas vamos supor que ele está no culto de adulto e ali ele sentiu a presença de Deus, entendeu? E você sente que ele quer externar. O que fazer? Chega perto. Coloca a mãozinha e ora com ele. E pode falar assim, pode soltar. Solta tudo que Deus está pedindo para você soltar. Nós estamos aqui para te ajudar. Então, nesse momento, é acolhimento. Nesse momento é acolhimento. Nesse momento é o momento onde a criança precisa se sentir confortável, ok? No culto infantil é mais fácil, por quê? Porque a linguagem é toda voltada para ela, entendeu? Todo ano nós participamos do Encontro Kids. No Encontro Kids é mais fácil, porque são várias ministrações voltadas para esse fim, entendeu? Então é bem mais fácil. Agora, quando é num culto específico, é que você percebeu que a criança está sendo movida pelo Espírito Santo, está assim, com uma tendência a se aprofundar naquilo que está acontecendo, entendeu? Então seja facilitador, né? Estimula mesmo, impõe as mãos, né? Se o pai dele, a mãe dele estiver do lado, pede permissão aos pais, né? Ou se você não tem muita intimidade com a criança, chama o líder dela para orar com ela, entendeu? Não seja invasiva, não coloque a mão em lugar, né, que não seja próprio. Qual é o lugar próprio, tio Marcelo? Se é um menino, né? Menino ou menina, na altura aqui, não coloque mais abaixo, não aqui, entre o pescoço assim, não na cabeça, ou nas costas, no ombro, entendeu? Um lugarzinho legal. Segurar na mão, um lugarzinho legal, entendeu? Né? Homem não ministra mulher, mulher não ministra homem,
entendeu? Se é um menininho, chama um obreiro, que o obreiro vai orar por ele. Se é uma menina, você, uma mulher, né, ministra para a menina, né? Se um menino, um homem, um pastor quer orar por uma menina, o máximo que eu faço, eu chamo minha esposa, vamos lá, meu amor, pega a mão da minha esposa, entendeu? E ela vai me auxiliando, né, nesse processo, entendeu? Isso é muito importante, muito seguro para a criança, porque a criança precisa se sentir seguro para isso. Sim. Ok? A data tá errada aqui, não é de 18 não, realmente vai cair vai cair no domingo. Então, vamos colocar no dia 22, que vai cair numa quinta-feira. Dia 22? Porque a gente tinha colocado no cartaz uma semana de curso, que iria começar no dia 18, realmente ficaria nesse domingo até na sexta-feira. Só que a gente achou que dia 18 cairia numa quinta-feira. Mas vai cair no domingo. Eu tô vendo ali. Você entendeu? Então, a gente vai colocar no dia 22, vai cair numa quinta. Exatamente. Tá bom, pessoal? Desculpa pela data errada aí. Ok? Mais alguma coisa, gente? Não, só isso. Que bom que vocês ficaram até aqui. Eu só tenho que agradecer, entendeu? Né? E estamos juntos, ok? Estamos juntos. Estamos aí para ajudar vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, entre em contato comigo, com a pastora Gil. Nós estamos aqui para te ajudar, para te auxiliar. Pastor, eu estou precisando de um processo terapêutico para meu filho, para minha filha. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer, né, estar com vocês. Pastor, eu queria uma agenda, né, do senhor na minha igreja. Entre em contato com a gente vai lá ministrar para vocês, né, ministrar em um seminário pais e filhos, né, uma conferência de família, vai ser muito, muito legal, ok? E nesse curso também vai ser incluso o material didático, né, o certificado e uma sessão gratuita. Isso, você esqueceu de falar, uma sessão gratuita. Olha só, que benção, olha que benção. Ainda bem que Gil falou, uma auxiliadora é tudo, né? Todos que vão fazer esse curso, né, completo Mefibosete, além do material didático, como a Gil falou, né, a mentoria, né, vai ter uma sessão grátis. Então no final você vai ter uma sessão. Essa sessão serve para você, ou você quer terceirizar essa sessão para alguém. Você pode também terceirizar essa sessão para alguém, mas muito raro você terceirizar essa sessão para alguém, porque no decorrer do curso, todos os cursos de cura interior que a gente faz, e a gente oferece essa sessão terapêutica, eu nunca vi ninguém terceirizar, né? A pessoa se identifica no curso e quer ter esse momento terapêutico. Nesse momento terapêutico é uma hora de atendimento, onde a gente vai conversar, onde a gente vai pontuar algumas coisas, direcionar você, né, para resolver essa queixa, essa questão, esse problema. Sim, vai ter um grupo, né, também no WhatsApp para ter o bate-papo lá no grupo. Aí qualquer dúvida, qualquer situação, a gente, né, pode estar colocando lá no grupo, que todo mundo vai estar conversando, ajudando um outro. A sala, né, a sala de aula é no Google Meet, né? A gente manda o link para você, aí você vai entrar na aula, vai participar da aula, e depois da aula, né, você pode continuar a temática no grupo, porque nós vamos ter um grupo no WhatsApp, onde você vai fazer parte juntamente com seus colegas de turma, onde a gente vai discutir ali, independente do horário, independente do dia. Você pode, surgiu uma dúvida aqui, mas a aula já acabou. Posso colocar no grupo? Coloca no grupo, eu respondo no grupo, entendeu? E a gente vai, né, resolvendo e trabalhando ali, né, essa questão. Vocês fazem atendimento online também? Online, nossos atendimentos online. Sim. Atendimento para criança, atendimento com os pais, o atendimento de casais, né? Nós fazemos esses atendimentos, né? Tanto na linha do aconselhamento, da cura, da libertação e da psicopedagogia, ok? Essas são as áreas que a gente trabalha.
qual é a técnica que você usa? Qual é a linha de trabalhar? Né? Nós usamos a TCC, né? A terapia cognitivo comportamental, e nós usamos, né, muitas técnicas, né, nessa linha terapêutica, tá bom? Isso aí. É? Obrigada a todos, né, que participaram da live, aqueles que chegaram agora. Exatamente. A Gil, ela vai consertar ali a data, né, e vai postar para vocês, vai mandar para vocês, né? Mas um pouco antes do curso, a gente vai entrar com outra live, né, trazendo, né, melhores detalhes, entendeu, para vocês. E aqueles que já fizeram curso conosco sabem muito bem como é que é. Então, como eu falei, não deixe para a última hora, né? Acontece muito isso, né, Gil? A gente chega, né, no período de inscrição, uma semana já fecha as inscrições, aí as pessoas, eu queria tanto fazer, mas já fechou, entendeu? Quando fecha, é como a porta da graça, né? Vai fechar, né? Igual a porta da Arca de Noé, fechou, entendeu? A nossa sala geralmente costuma ter 30, estourando 40 alunos. A gente não faz mais que isso, mas, não, porque acaba... a gente não os consegue... alunos também não conseguem acompanhar, entendeu? Porque na sala de bate-papo, na sala de aula, a gente dá oportunidade para você fazer sua pergunta online, né, diretamente com a gente. Então, nós já fizemos turma de 100 e poucas pessoas. Nossa, que dificuldade foi? As maiores queixas eram em relação a isso. Tinha dúvidas, queriam participar ao vivo e não tinha como, porque era muita gente querendo participar, querendo perguntar, querendo expor seu problema, sua situação, e não tinha como. Então nós limitamos para 30 pessoas, ok? Para te dar a oportunidade de participar. Como são 8 encontros, são 8 oportunidades que você vai ter para trabalhar essa questão, ok? Gente, um abraço, fique na paz, fique com Deus. Tia Gil. Deus abençoe a todos, né, que tirou um tempinho de estar aqui com a gente nessa live. Compartilhe para os seus amigos, familiares, para assistir, né? Assistir essa live, que não deu tempo para eles. Então, compartilhe. Isso. E você que está nos conhecendo agora, entre nas nossas redes sociais, né, no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, que você vai ver alguns materiais nossos lá, muitos conteúdos relevantes. Esses dias teve uma ex-aluna que pediu: pastor, faz de novo uma live sobre amigo imaginário. Né? Pastor, faz uma live sobre proteção espiritual. Então sempre, né, as pessoas vão lá, assistem e pedem para a gente trazer umas renovações, umas novas mudanças. Então a gente está aqui, né, para trazer, né, algumas coisas novas. E você que não nos conhece ainda, entre lá, vê nossos materiais, tá bom? Tchau, gente. Fica na paz, fique com Deus. Deus abençoe.